Olá, estamos aqui em mais um programa, trazendo para vocês sempre histórias interessantes. Aqui é o Pode Tudo. E vamos conversar hoje sobre casamento, união duradoura, cada vez mais rara. Hoje em dia os casamentos não duram muito, troca quase como trocar de roupa, né? Tem umas roupas que são mais difíceis, demora mais tempo. Hoje vamos conhecer um casal que está junto há 70 anos. Já me interrompeu. Ela é assim, ela fala sempre Então vamos conhecer quem é o casal. Aqui com vocês, Veide e Francisco. Os dois se conheceram há 70 anos atrás. E vamos saber um pouquinho deles, como é que começou tudo isso, como é que vocês se conheceram. Um vem do Piauí, outro está vindo de outra região do estado de São Paulo. Dona Veide, como é que foi que você chegou até São Vicente? Morava onde? Nasceu onde? Nasci em Miracatu, sempre morei lá numa cidade, numa região muito pobre do estado de São Paulo. E aí minha família mudou para Santos, para São Vicente, né? Sim, vizinho de Santos, para quem não sabe. E a gente ficou morando lá e trabalhando lá. A família toda foi para lá? Toda. E tem um detalhe aí, né? Era vizinho de um quartel. Sim, vizinho de um quartel. E naquele tempo tinha bonde. Bonde, não tinha ônibus. Tinha ônibus também, mas o bonde era mais barato, então todo mundo preferia o bonde, era mais popular. E o bonde tinha determinados pontos, e um ponto era em frente ao quartel e outro ponto em frente à avenida que eu morava. E então, quartel é um detalhe interessante. Francisco agora, né? Seu Chico vai contar por que o quartel era interessante para o ponto de bonde para logo em frente. O senhor veio da onde? Eu vim de Teresina, no estado do Piauí, e prestei concurso para a escola militar, escola de formação de sargentos, que era em Realengo, no Rio de Janeiro. E como o meu irmão já havia falado antes, a escola ia mudar. E chegando lá, de fato a escola já tinha mudado toda a cavalaria, e fiquei apenas 20 dias, a escola foi toda para Três Corações, sul de Minas Gerais. Na cidade nasceu Pelé. Exatamente, onde nasceu Pelé. E de lá veio para São Vicente. Bom, aí de lá, depois de terminado o curso, já formado sargento, mandaram que eu escolhesse numa lista de opções que lugar que eu queria ir. E sobrou para mim mesmo foi São Paulo, e dentro de São Paulo, um batalhão de infantaria em São Vicente. Em São Vicente, eu escolhi isso aí. É porque tinha praia, né? Também, tinha praia, era uma boa oportunidade, né? Uhum. Eu que vivia na cidade central, nos 600 quilômetros longe de praia, lá que é Teresina, né? Uhum. E ali para mim seria muito bom conhecer e ver como é que se vive na cidade de Beira-Mar. E chegou em São Vicente com que idade? Cheguei em São Vicente com 18 anos. 18 anos. Já sargento? Não. Desculpe. 18 anos eu fui para a escola. Uhum. E cheguei em São Vicente com 19 anos, já sargento. 19 anos já sargento. Era sargento da sua turma, da sua idade já? Da turma da minha idade. A gente podia se alistar antes dos 18. Então, exatamente. Eu fiz o alistamento com 17, né? E com 18 anos é que eu embarquei para o Rio de Janeiro, que a escola era lá em Realengo. Uhum. E aí foi morar em São Vicente, sua vida de sargento começou ali, e como é que vocês se conheceram? Eu lá em São Vicente, quartel, né? Eu saía também para conhecer um pouco a Redondeza, conhecer Santos, que não conhecia nada daquele pedaço de São Paulo. E percebi então que tínhamos um trem, um ônibus, um bonde, que parava numa parada bem em frente ao portão do batalhão onde eu estava. E um dia, os sargentos faziam o expediente normal da manhã, e quando a corneta tocava fim de expediente, a gente tinha ainda uma meia hora para se preparar para ir para o almoço. Então, nessa meia hora, a gente ia bater papo
um barzinho que tinha na esquina na esquina, logo da segunda parada do bonde. E então, quando eu estava lá, já saída para ir para esse barzinho aí, para contar as histórias, o que aconteceu, o bonde parou e muito lotado, que era hora de almoço, né? Então vi os bancos todos lotados, gente sentada e muito entre um banco e outro, aquele espaço ainda, pessoas de pé também, abarrotado de gente. Mas quando o bonde para no ponto, todo mundo que mora naquelas avenidas, aquelas ruas ali, desce, e sobra muita vaga. E foi nesse momento que eu, observando o movimento, quando o pessoal acaba de sair do bonde, o bonde dá uma sinetada lá para alertar que vai movimentar, e tudo já, quem vai continuar já sobe no extremo do bonde, saindo se tiver lugar. Eu e um colega piauiense também, estávamos juntos, e nós ficamos no extremo do bonde, segurando. Aí eu mostrei para ele uma garota que estava de pé bem na minha frente. Ele olhou, tá bem, eu vou casar com ela. E o bonde continuou, parou na esquina, nós descemos, o bonde foi embora e tal. E pronto, aí fiquei observando aquela avenida que eu tinha visto naquele dia e que ela sempre descia ali e continuava na avenida 9 de julho. 9 de julho. Todo dia no mesmo horário ela estava lá. Ela ia trabalhar numa farmácia lá em Santos e vinha na hora do almoço, para almoçar, depois voltava ao expediente da tarde, voltava às 18 horas, voltava, né, e para ir para casa, banhar, se preparar, que ela ia sair para a escola. Era uma escola que tinha lá em Santos, e ela foi se preparar para a vida profissional de corte e costura. E assim, aos poucos, identificando o trajeto que ela fazia e sempre a acompanhava com a vista. Às vezes ela subia no bonde e seguia para Santos, eu sabia que ela ia. Aí eu deixava o bonde andar. Aí, como o militar naquele tempo, não pagava bonde nem o ônibus, eu deixava o bonde ir, que era mais lento que o ônibus. E depois eu pegava o bonde e passava, eu pegava o ônibus e ultrapassava o lugar que ela ia descer e esperava o bonde ela descer. Então ela via o senhor, se ela visse, se ela reparasse que o senhor estava no ponto do bonde, aí ela ia descer, o senhor já estava no outro ponto da frente de novo. Passou na frente do bonde. Exato, porque o ônibus era mais rápido e ultrapassava o bonde. Quando ela chegava lá, eu já estava esperando. E o que a senhora achou disso aí, desse cara insistente eu aí? Eu vejo que ele usava de uma estratégia. Porque ele aparecia no bonde em diversos pontos, diversos lugares. O bonde levava meia hora para ir de São Vicente a Santos. Puxa. Então eu vi aquele. Eu falava, nossa, que interessante, aquele sargentinho, parece um pezinho de alface. Toda verdinha. Chamou atenção, hein? Aparecer, e toda vez ele aparecia naquele bonde em vários lugares diferentes. Então chamava atenção. E quanto tempo levou para ter o contato, conversar um com o outro? Primeiro ele começou a falar boa noite, ia sentar lá no lugar, muito discreto, né? E numa noite que ela estava esperando o bonde não vinha, não compareceu e tudo. Eu fui tocando, assobiando uma cançãozinha, batendo na caixa de fósforo. Batucando a caixa de fósforo? E me aproximando dela, cheguei perto, você vai para a escola, vai ser assim. Mas acho que perdeu o horário, que o bonde não veio até agora. Estou pensando também que o bonde não vai vir. Eu falei, vamos de ônibus? Vamos aí. O ônibus veio, entramos no ônibus. Só que ela ficou atrás de mim e ficou lá atrás, eu fui lá para frente. Aí deixou o ônibus andar. Ela aceitou a carona, mas não foi junto. Aí eu achei que eu ia despistar ele? Completamente. Porque eu nunca tinha tido namorado e nem pretendia namorar. 17 anos ela tinha? 17. Aí, tá vendo? E aí, quando eu fui descer do ônibus, eu falei, ele vai perceber que eu vou descer. Quando eu fui descer, ele estava do lado de fora, na mão.
Estava prevenido já, hein? Você deu a mão, não tinha guarda-chuva, não é? Só, porque soldado não usa guarda-chuva. Para descer do bonde. Não, soldado não tem guarda-chuva. Pois é. Para descer do bonde. Aí desceu, eu vi que tinha escadaria, ela subia, ali era a escola de corte e costura. Aí aprendeu onde ela estudava já. E que essa escola de corte e costura me beneficiou depois. Quando casamos, ela fez uma roupa, uma farda militar. Costurou uma farda para ele. Costurou uma farda, fez em casa, ficou perfeito. É mesmo? Dependia do alfaiate do exército, não tinha alfaiate ainda naquele tempo? Não, a farda militar era de serviço, era de brinco, eu podia fazer. Tá. De passeio. Passeio era gapadinho. Era chique. E aí vocês tiveram o primeiro contato, e aí como é que começou o namoro? Foi a partir daí, que nesse dia, Santos chove muito, como até hoje é sabido isso, e na hora que terminou ela desceu para pegar o bonde, e nessa hora começou a chuviscar, ela já abriu a bolsa, pegou a sobrinha que tinha, abriu, aí coube nós dois embaixo da sobrinha. Ele subiu pequeno, né? Fica melhor ainda. Embaixo da sobrinha foi pegar o ônibus, o bonde, né? Eu conheço primeiro. E foi aí que começou a conversar. Aí ela mudou de ideia, já começou a aceitar um namoro já, né? Começou a aceitar um namoro. Mais ou menos. Aí, o batalhão todo teve uma manobra na Praia Grande, que naquele tempo só tinha grama, meio mato próprio dentro. A Praia Grande era um deserto. Era um deserto completo. Não tinha casa de um pescador só que se podia por lá. Que ano foi isso? Isso em 1952. 52. E então ela sentiu a nossa manobra durou 8 dias. E tiro real, né? Tiro real. E a artilharia ficava lá É uma que teve mais de 15 mil homens participando. Tinha 15 mil homens. E cobria toda aquela costa ali, de São Vicente até Itanhaém. Né? E a artilharia ficou na Serra do Mar. Os infantes foram para a praia. E os canhões da artilharia eram disparados lá e passavam por cima de nós para atingir alvos como um barco feito só para aquele fim, para ser alvo de manobra, tiro. Então foram 8 dias de ação, eram 15 mil homens, chamava a atenção, né, pelo volume, e ela sentiu que faltava alguma coisa, né? Eu senti que ele sumiu. Acostumou a presença, hein? Eu senti que eu tinha sumido quando voltamos para o quartel e nos vimos, aí falei, exercícios. Aí, de namoro, então, até o casamento, quanto tempo? Namoro, noivado. Até o noivado. Naquele tempo a gente pedia, o moço ia na casa dos pais da menina, ele fez autorização para casar, para namorar. E ele fez isso. Se apresentou lá? Foi, pediu autorização. E aí namoro, e o noivado foi outro episódio. Qual foi, assim, rapidamente, qual foi a reação dos pais da senhora com ele? A mãe ficou desconfiada. Sim, as mães sempre ficam. O pai, ela falou assim, qual é a garantia que você acha? Ele falou assim, a farda. A farda é garantia. E aí? Porque ela achou que era perigoso a da filha dela ficar com uma pessoa que ninguém conhece ali. Que não conhece a família. Nordestino, eu vi que ele até casado lá na terra dele. Mas ele tinha 18 anos. Era muito cedo para estar casado. E aí vocês casaram, e lá em Santos, aí como é que foram começar a vida de casado? Aonde? Nós casamos saiu uma portaria do Exército lá que não podia casar o sargento só podia casar com 25 anos de idade e 5 de graduação de sargento. E acontece que nós já estávamos engatilhados já no namoro e marcando já o casamento, e eu falei para o meu amigo, eu disse, olha, eu não vou interromper não, só que eu não vou comunicar o Exército que eu casei. E deu tudo certo. Então, aí vocês casaram em Santos, né? Vamos casar em Guarujá. Já no civil e São Vicente no Rio. E já estava transferido ou ela casou, soube que ia sair de lá? Não, depois eu fui transferido para o quadro de instrutor de tiro de guerra. Antes de casar ou depois? Já casado.
E a gente ficou em São Paulo, na casa da irmã dela, que morava lá em São Paulo. E eu vim para Bauru. Posso interromper? Pode. E no dia do casamento, a gente sabia que ia morar no estado de São Paulo, mas não sabia onde. Caramba, casando e No já dia sabia, do casamento. já sabia que não ia mais morar onde estava. Sabia que ia estar transferido. E aí, após o casamento, a gente foi para São Paulo, porque ele já ia fazer um curso de uma semana como datilocopista para trabalhar no tiro de guerra, e que ele não sabia onde era ainda. E aí a gente foi, ficou em São Paulo, e é interessante detalhe, a gente foi para o hotel. A gente foi para o hotel como viagem de núpcias, né? Porque estava transferido. E só podia entrar no hotel como casal se tivesse a certidão do casamento. Eita! Olha que diferença. E a gente ficou lá, depois a gente foi transferido, aí ele foi fazer o curso. Aí eu não passo a palavra para ele. Bom, então, eu fiz o curso de identificador datiloscopista, né? Que nos tiros de guerra, o sargento ia tirar aquela impressão digital e tal, e os dados, enfim, dos soldadinhos que iam fazer o tiro de guerra. E fiquei. Outra coisa, quando eu saí da minha terra, Teresina, eu estava cursando o ginásio, e estava no terceiro ano do ginásio, e tive que interromper, porque fui aprovado no concurso, tinha que seguir rumo a São Luís do Maranhão, que lá ia pegar um navio que nos levaria para o Rio de Janeiro. E todos os aprovados foram no começo do dia 2 de fevereiro daquele ano. Eu não fui porque eu falei para minha mãe que eu não queria ser sargento, eu queria ser agrônomo. Eu gostava muito da vida do campo e mexer com plantação. Bom, e assim foi. A turma passou, foi embora, e ficou lá em São Luís. 2 dias depois, um soldado foi em minha casa para dizer que para me arrumar a mala que eu ia também. Aí segui para São Luís. Agora, o que atrasou muito foi o navio que vinha de Manaus para nos apanhar lá em São Luís. E esse navio atrasou um mês. Mas quando chegou, nós entramos e 7 dias depois estávamos no Rio de Janeiro. Chegamos na escola, o comandante lá, o encarregado do corpo de aluno, nos avisou que nós não tínhamos culpa da demora do navio, mas que não ia poder atender as opções de cada um. Por exemplo, a escola de sargento das armas. Tinha infantaria, artilharia enfim, eram 5 armas militares aí. Mas isso aí na escola, né? Na escola, já. Mas aí eu queria saber do casamento. Vocês casaram, estavam para mudar? Mas isso aí já é um capítulo que já está quase resolvido. Eu tenho que me acomodar agora para chegar na escola e ter o curso para fazer. Nós já estamos em São Vicente, nós já estamos na conversa em São Vicente, já casamos. Já está fazendo curso em São Paulo e já ficou sabendo que ia para Bauru. Eu pedi até para o meu chefe lá que, como eu vinha da praia lá de São Vicente, gostaria que ele me falasse. Ele pediu que eu fosse para Bauru urgente, que era necessário minha presença lá. Isso. Nem sabia onde ficava. Tinha uma noção. Centro do estado. Quanto tempo levou para chegar de São Paulo aqui em Bauru? Vinha de ônibus? Não, de trem. De trem também? Não tinha estrada? Trem, muito bom, nunca mais vi tão bom. Aí eu estou certo aí. Umas 7 horas de viagem, não era? Não. 6 horas. 6 horas. 6 horas. Mas era de trem. Era numerada. As poltronas? As poltronas, o trem era muito rigoroso no horário, era muito perfeito. Bons tempos. Muito bom. Eu tinha solicitado um curso de férias para esse fim de ano daquele ano de 1950. Né? 1949, já é 49. E essas férias saíram e eu estava de férias e fomos passear lá na praça, aquela praça central, grande que tinha ali hoje, depois de tantos anos, eu esqueci o nome. Porque... Em qual cidade? Lá em São Paulo, capital.
Aí nós estávamos em casa quando, na madrugada daquele dia, é episódio interessante. o jornal falar do Ibirapuera? Inauguração do Ibirapuera? Não, teve uma revolução rapidíssima. Que ano foi? Foi. 1951, 52, 52. Antes de casar, então. Já casado. 52. Nós tínhamos casado. Então foi 52. Não, mas casamos no fim do ano. 55? 55, esse Não, casamos em 52, em outubro. Não, isso aí foi do começo do ano. E uma esquadrilha de aviões da aeronáutica, avião, sei lá o que de Vocês casaram em 55. As bodas foi 2015. Eu sei que os aviões passaram dando rasante em cima do quartel-general. E eu fui soltar. Espera aí, eu vou. Francisco, 55. Tá certo. Mas. Viu que é bom estudar a história dos entrevistados? Teve uma revolução muito rápida. 11 de novembro de 55. O presidente era Café Filho, né? Devia ser. Eu sei que a esquadrilha de aviões deram uma rasante em cima do quartel-general, e ali que eu estava fazendo meu curso de identificador datiloscopista, né? E tudo bem, mas à tarde, na parte da tarde, eu fui para o quartel-general onde eu estava agregado ali, e houve mais outros voos, outros rasantes de aviões de guerra, né? Eu sei que eu, com aquela garra que eu tinha do corpo de tropa, fresquinho do quartel? Tá com todo o sangue fervendo ali, quando os aviões vieram, eu me atirei do chão, no salão onde estava o pessoal trabalhando. Automaticamente. Reflexo. E os outros que sargentos estavam lá, todos eram burocratas, cada um com sua máquina datilográfica, e ficaram assustados e me viram no chão. O que foi isso? Eu me assustei com o avião. Detalhe que eu também lembrei, um detalhe interessante, que é de época, que eu estava na casa da Vilma, da minha irmã. Sim. Né? E a Avião J era novidade. E aí eu estava. Fazia um barulhão danado. Eu falei, nossa, acho que começou a guerra. Porque tanto barulho, o avião é enorme, e era mesmo uma quase uma revolução, né? Mas que não durou muito. Sim, caramba. Depois ele me levou para ver como é que era a posição dos caminhões antiaéreos, lá no Parque Dom Pedro II em São Paulo. Puseram metralhadora de alta aqueles edifícios lá. Caramba. Para ficar mais perto. Estavam esperando tropa da onde? Para ficar mais perto dos aviões. Era política entre os estados? Não, era política internacional. Aí estava muito conturbado. E aí, vocês casaram, já sabia que vinha para Bauru? Aí já veio conhecer a cidade? Eu tinha pedido ao major que eu gostaria de ficar lá no ABC, São André, São Bernardo, e porque ficava mais perto da casa dos pais dela, né, porque eu tenho uma namorada, e os pais dela moram em São Vicente e tudo mais. E quando eu estou em Bauru trabalhando e tudo, ele um dia telefonou, Lúcia, aquele negócio de sua transferência para o ABC, e está pronto, é só escolher o dia que você quer ficar. Eita. Eu falei, major, agora eu agradeço, porque eu saí de casa para vir para cá, eu tive que interromper meu curso ginasial, estava no terceiro ano, tive que interromper e tal, e agora eu já estou morando perto de um ginásio muito bom aqui em Bauru. Já tinha mudado já. Sim. Ernesto Monte. Que era periferia, né? Ernesto Monte era fora do centro. Não era periferia ainda. Nós viemos para Bauru, ele veio primeiro. Sim, conheci a cidade. Ele falou assim, nossa, cidade parece Teresina, porque as ruas são quadradinhas, parece um tabuleiro de cocada. Os quarteirões eram todos quadradinhos. Interessante cidade de Teresina, foi planejada também. Planejada para ser capital. E quadradinhas, as ruas são certas, igual aqui. E essa capital era em Oeiras, mais para o sul do estado. Né? Sim. Mas estava distante das coisas. Aí veio Teresina, foi feita então, e foi instalado o Palácio do Governo e tudo, enfim. Aí Teresina foi o centro
administrativo do Estado. Aí eu continuei e terminei o meu ginásio, fiz o curso segundo grau. Deixa eu dar uma interferida que eu acho muito interessante. Agora eu deixo. Por quê? Porque ele estudava de manhã, no Ernesto Montes dava aquela fardinha caque, que todo mundo tinha que usar. Uniforme da escola. Uniforme da escola. E aí depois ele vinha para casa, almoçava e descia a farda verde e ia para o exército. Tiro de guerra. Tiro de guerra. Então ele ficava depois até 9 horas da noite o tiro de guerra. Caramba! Ele dava instrução também, né? Até de noite? Tinha 3 turnos, de manhã, tarde à noite. E o detalhe que não dá nem para entender, mas eu ficava sozinha em casa, eu estava esperando você. Então eu ficava sozinha e bordava, não tinha máquina, fazia tudo bordadinho, ponto Paris e tal. E escutando uma rádio, impossível de acreditar. Ela chamava Rádio Relógio. Era segundo por segundo. Tá? Caramba, não tinha música, não? É só isso? Caramba, que tortura. Mas aí você vê o seguinte, que o pessoal não acredita nos desígnios da vida da gente, né? Eu saí Teresina, São Luís, Rio de Janeiro, Três Corações, São Paulo, depois São Paulo, Bauru. E ela sai de Miracatu e vai para São Vicente, bem onde está o quartel, para onde eu fui mandado. E tinha recém-chegado lá, né? Então, morava há pouco tempo. E o bonde parava bem na porta do quartel, olha que moleza. Aí os dois vieram para Bauru. Aí depois eu fui transferido aqui para Bauru, para o tiro de guerra de Bauru. E aqui em Bauru vocês ficaram, pelo menos o quê? Quantos anos até? Porque militar muda muito, né? E aí até mudar de Bauru, 4 filhos. 4 filhos. Aí foram para onde? Aí foram para Promissão. Promissão, centro de Bonilis. O Aleph passado em Jabuticabal. Isso, foi. 15 dias. Fui transferido para lá, mas quando alugamos casa, e tudo, mas quando o nosso chefe, o major, passou lá para verificar a situação do tiro de guerra e tal, eu falei, tá tudo bem? Você falou, não tá não agora. É que meu filho, o quarto filho, que era o Cláudio, nasceu com um probleminha nos pés, os pés estavam todos engessados. Pois é. E então ele disse, então faz o seguinte, vocês voltam para Bauru e aguardam a segunda ordem. Aí que voltamos para Bauru, porque o médico do Cláudio morava em Bauru. Que era o Dr. Fuas de Matos Sabino. Não, virou hoje. Deus o tenha, que depois ele faleceu num desastre. Agora, nessa vida de casado, o senhor sempre falou de exército, mas teve também a igreja, né? E como começou isso aí? Desde solteiro você já tinha essa participação na igreja? Sempre. Daqui a vez eu com 13 anos já era catequista. Puxa vida. E eu pertencia à comunidade de jovens católicos de Teresina. Então os dois já tinham formação desde criança já. Tanto que eu gostava tanto daquelas reuniões da congregação de jovens, porque era instrutivo, era muito boa, era sadia, né? E até eu fiquei preocupado em mudar, que eu ia mudar, eu já sabia que ia ir para o Rio de Janeiro, e perguntei para o chefe lá se tem toda a cidade, se lá em São Paulo tem. Ele disse, se não tivesse, tem outro similar, pode ser procurar lá. Foi interessante que ele, estudando no Ernesto Montes, ele tinha os professores lá, eram de alta categoria. E até um tabladinho para o professor chegar mais alto que os alunos. Tabladinho, eu lembro bem que eu fui repreendido porque eu subi nele e eu não era professor. E aí o professor Benedito, José Benedito Pinto, Falecido. Ele era professor do Francisco e ele notou que o Francisco era participante da igreja. E ele também era. E aí veio uma psicóloga muito famosa em Bauru, da palestra, e ele convidou e nós fomos juntos e isso chamou a atenção. Eles casal junto, que é uma coisa que não é muito comum. E aí ele convidou para participar de equipes de casais. E ali a gente entrou nas equipes de casais, que era um grupo de não mais do que 7 casais, e tinha sempre um padre assistente. E aí a gente foi, o grupo nosso era tão de elite,
que Martins de Machado, gente muito assim, e eu falei para o Francisco, não é o nosso ambiente. Eles estão muito acima de nós, né? Economicamente, não me sinto bem. Aí o Benedito falou, não, tá certo, mas vocês são de elite espiritual. O nível era outro, a régua era outra. E continuamos o trabalho aí, e fomos aprendendo, crescendo, sabe, viver em comunidade e depois ajudar os casais necessitados, tá? Porque muitos casamentos, eles terminam por culpa do próprio casal, por culpa dos pais, que interferem na vida do casal. Sim, a gente, naquela época que nós entramos, foi criado pela CNBB a exigência de ter um curso de preparação para o casamento. E aí nós começamos, o nosso grupo começou a trabalhar nisso. O casal tinha que falar. E eu não me sentia bem, porque eu era sempre uma doninha de casa, mamãe, eu não era assim de ficar falando em público, né? E o Francisco ficava à vontade. Então aí a gente começou a trabalhar e depois a gente mudou para a Promissão. Certo. E lá em Promissão nós começamos esse trabalho com casais. E nasceu o nosso quinto filho. Em Promissão. 4 em Bauru e um em Promissão. E chamou João Vicente, porque João é o irmão dele que tinha morrido e Vicente era meu pai. Certo. E no caso ali, eu comecei a sentir que eu precisava estudar. Porque eu estava, ele já estava na faculdade de filosofia. Em Lins, né? Ia todo dia. Sim. E eu falei, eu preciso estudar, então aí que eu comecei a estudar. E o Francisco tinha com 5 filhos, aí foi para a escola de novo. O João era nenê, ele pegava o meu caderno. E quem cuidava das crianças? Tinha empregada. Empregada de confiança. Porque o senhor tinha o tiro de guerra, né? Que era. Tiro de guerra. Corredores separando. Como o tiro de guerra não pode prejudicar a vida dos atiradores, é feito em horário que não prejudica. Então era 5h30 da manhã até 7h30 da manhã. Que eles tinham que ir para casa, tomar um banho e tomar um café, ir para o emprego, para uma escola, né? Pois é. Então ninguém saía prejudicado. Certo. E assim foi feito o trabalho. E lá em Promissão ele organizou a Corrida da Fogueira, que era uma coisa bem interessante. Em Promissão, sim. Em Promissão. É que essa Corrida da Fogueira realmente não foi invenção minha, não. Sim. Aqui em Bauru foi criada aqui. E eu aprendi. Criada aqui em Bauru. Antes de ir para lá. E levei para a Corrida da Fogueira também lá para a Promissão, que foi um sucesso. Foi. Todo ano, no mês de junho, uma edição das fogueiras e tal, né? Então acontecia a celebração ali com a fogueira. Era acendida. E na hora de acender a fogueira, pelo vencedor. Os vencedores recebiam o prêmio que tinha. A tocha. Tinha prêmio também. Tinha prêmio também. E aí, nessa jornada aí, né, de 70 anos juntos aí, vocês tiveram bastante, o que segura, né, bastante, exatamente essa convivência com a igreja, né, das adversidades, né, quando tem problemas que todo casal tem, acaba superando porque sabe lidar com aquilo, né. O interessante é que o Francisco é muito calminho, né? Ele não é muito de briga. E eu achava que eu não tinha defeito nenhum. Isso no começo de casado ainda, nos primeiros anos. Quando entramos na equipe de casais, a gente tem que sempre fazer um tema por escrito. Sempre o casal tem que um tema. A gente entrega por escrito para discutir depois da reunião. Uma tarefa. Sempre um tema bíblico. Tá. E aí, no caso ali, não era bíblico, era assim... O que é no nosso relacionamento, o que eu faço que te incomoda? Aí, o que eu faço que te incomoda? E cada um escrevia o seu tema. O marido escrevia o seu, e a mulher também. No meu comportamento, ele tinha que dizer o que me incomodava ele. E eu tinha que dizer o que no comportamento dele que me incomodava. Aí que eu fiquei sabendo que eu tinha defeito. Que a gente fazia e trocava os papéis. Aí que eu fiquei sabendo que eu tinha defeito. Eu até ali eu não sabia. Eu achava que era uma perfeitinho. Uma anja.
Foi o momento de lapidar aquilo que não era... A gente foi se aperfeiçoando. E Cada vez que a gente ia falar para os noivos ou para casar, porque aí a gente fazia uma verificação do nosso comportamento. Então, e as equipes, vocês começaram aqui em Bauru, depois mudaram para a comissão. Começamos lá. Vocês instituíram. Então o senhor levou a prova da fogueira e as equipes de casal para a comissão? É sempre o exército, a profissão de um e a igreja. Ligado. Aí chegamos lá, a gente foi, depois de 2 meses estamos lá em comissão, fomos conversar com o padre e nos colocou à disposição. E ele, muito sabiamente, falou assim, pensou, né? Eu que digo que ele pensou. Eu não sei quem eles são, não sei como é que eles são, eu não posso dar, né? A meu rebanho, assim, né? Aí, compartilhar o rebanho. Aí o bispo, que tinha sido padre aqui na Santa Terezinha, ele foi conhecer a diocese lá, e o Francisco como militar. Autoridade, ministro da Guerra de Promissão. E todo mundo, as autoridades foram convidadas, e nós levamos 5 filhos. Eita! Eu conheci o Dona Paz, seus patinhos. Aí ele falou pro padre, olha aí um casal para você começar o trabalho. Ele já nos conhecia. Aí aqui de Bauru. Aí foi nós começamos. Foi um pedido do bispo, né? Diferente. Aí nós começamos o trabalho, e quando saímos lá, deixamos 3 equipes de casais organizados e trabalhando muito. Você vê o trabalho dessa equipe, nós nos reuníamos, estudar temas de interesse dos casais e tudo, e aí numa das reuniões que fomos fazer à noite, faltou um casal. E alguém disse, o fulano faltou e tal, o que será? É que choveu essa noite e gotejou na casa dele, está em casa arrumando o telhado. É verdade. E o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Eu não nem ia ajudar o telhado. Todos nós fomos ajudar e terminamos o serviço, tudo bem. Em vez de reunião, virou uma mutirão. Mutirão esse estudo marcou. Virou muita amizade, né? Muito. Fora, para a vida toda. A amizade dura até hoje. Alguns de promissão. E existe esse movimento aí, equipe de casais? Existe. Começou na França. Começou na França? E esses que vocês deixaram para missão, tem ainda? Não sabia. Não tem informação. Bauru tem? Bauru tem. Bauru tem. E também, depois nós fizemos em Osasco, a gente trabalhando lá e morando lá, nós fizemos o encontro de casais com Cristo, que é para qualquer casal. ECC. E ali a gente começou outro trabalho. Mas voltando lá à promissão, chegou o dia de se fazer visita às casas, para conhecer as pessoas, cada um em sua casa. E foi importante. Uma casa que a Vide foi e tinha um menino ou menina que tinha lá, Vide? Eu não sei o que você quer fazer. É uma que você falou de... que o que você falou de educação dos filhos e tudo. Que a menina ficava sempre na praça, ela tinha 10 anos e ficava muito solta na praça. E nós pegamos um setor da cidade que tinha que visitar, para dar atendimento. E aí eu falei para o pai da menina dela estar lá na praça. E ele falou assim, mas eu dou educação para ela, todo dia eu dou uma surra nela. Meu Deus, por isso que ela ia para onde? Quer dizer, por isso que ela ficava fugindo dele. Mas foi bom que ele revelou que não estava à altura mesmo de assumir a responsabilidade de pai, né? Ele achou que educar era bater. Né? E olha, então, como houve esse caso, há muitos outros casos depois que o marido abandona a mulher e não explica porquê e tudo, a gente chama para uma conversa, ele vai, conversa e chama, vou falar com vocês dois agora, tal dia vem você e ela. Aí via lá, a gente conversava, aí chegava e sanava. Ou então, quando era um assunto mais íntimo do casal, e o casal ia falando com o padre mandava para nós. É o que hoje existe de conciliador, né? Que é aquela pessoa que fica chamada pela justiça para intermediar ocorrências de desentendimento familiar. Aí senta e conversa com os 3. Porque o padre falou assim, melhor um casal para falar com vocês que vive, né?
Porque o padre não tinha essa vivência, né? Ele tinha. E aí a gente chegando aqui, a gente notou também que tinha muitos casais que casavam, e logo depois de um tempinho eles estavam começando a se desentender. Então aí eles ficavam precisando de ajuda. E aí a gente ia visitar e a gente falava primeiro com um com o outro, tipo, sozinho, depois os dois e nós. Aí a gente falava, agora você fala, ninguém interrompe. Depois ele fala. E depois de promissão, aí teve outra mudança, outra transferência. Aí fomos para Osasco. Para Osasco, saiu de uma cidade de 20 mil habitantes para outra de 400 mil habitantes. E olha, capital do crime. E o slogan o slogan de Osasco era a capital do crime. O slogan daquela época, capital do crime. A gente ouvia tiro à noite. É mesmo? A gente dava curso de noite. Chegando em Osasco, fomos nos apresentando na igreja. Sim. E falando dessa nossa experiência. Aí lá foi ao contrário, o padre Rafael. Ele já queria dar tudo pra gente também. A noite apareceu um casal. Uma coisa só. Depois de um tempo. Lá tinha equipes também, Nossa Senhora? Sim, mas ele não quis que fique porque ele tinha movimento familiar cristão. O slogan era formação na ação. Mas nós não desligamos das equipes Nossa Senhora. Eu ia sempre na agência lá em São Paulo, mesmo que era a agência central, para buscar o boletim mensal deles lá. Então a gente está em contato e o boletim ajudava muito. E a gente que trabalhou no movimento familiar cristão bastante também, mas aí o padre, depois de um tempo, ele foi muito amigo nosso. Até vocês eram crianças, ele viajava, levava vocês para o Paraná, né? E aí, ou quando fosse alguma coisa lá no centro de São Paulo, levava também. E aí ele falou para nós assim, nossa, quando vocês foram, na minha visita, ele já era um padre maduro, né? Ele falou, eu nunca tinha visto uma pessoa vir na igreja pedir serviço. Achei que vocês eram do outro país, do outro mundo. E aí a vida continua e chegamos em Osasco, vamos fechar o círculo, que aí fui transferido outra vez. Aí fui promovido a subtenente quando fui para Osasco. Eu fui terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Estou em Osasco. O subtenente é encarregado de todo o material da companhia. Então a gente tem que manter aquilo tudo em dia, e limpo, enfim, cuidar da... tipo dar uma xerifada, né? Inclusive o armamento da companhia. E fiquei um ano, 2, 3 anos, chegando no quarto ano, já outra transferência. Aí para onde? Bauru. De volta. Aí fechou o círculo. E Bauru apoio, pendurei a chuteira, completou o tempo de servir. E foram 35 anos de exército. E saí, eu já era terceiro, já era subtenente, seu capitão. Tenente, e saí capitão, mas na hora do fechar mesmo coisa, me promoveram a major. Major da reserva. Encerrou aí a vida militar e religiosa. A religiosa não acabou não. E teve outro paralelo aí, professor também, né? Professor, que me formei professor, só do Liceu do Oeste de Bauru. Eu trabalhei 14 anos ali. De professor, diretor? Professor, eu fui diretor porque diretor da noite, né? Porque o colégio cresceu muito e aquele excesso de alunos foi por uma parte do Colégio São José, que era ali na avenida mesmo. Sim. Esse eu fiquei diretor daquela unidade. Daquela unidade. E assim foi tudo bem. E a Veide também já tinha feito o curso normal. Foi convidada para... Foi interessante esse negócio do curso normal, porque eu entrei no curso normal na promissão. E eu usava aquele uniformezinho, né? Saia cinza, blusa branca. Mãe de 5 filhos usando uniforme. A perna parecendo 2 litros de leite. Aí na minha formatura, o Francisco foi convidado a ser patrono. Autoridade então ele militar. pegou o diploma para mim, eu de uniforme e ele de farda. Legal. E essa histórica, hein? E aí a senhora deu aula também? Dei aula no Mobral, mas eu tinha, como eu passei em primeiro lugar, eu tinha até um ano antes a pessoa que passasse em primeiro lugar ganhava uma cadeira para funcionar. Mas naquele ano caiu.
E para mim era muito difícil, né, qualquer coisa como lecionar, porque vocês eram pequenos, mudando para Osasco, uma cidade nova e violenta. E então a gente lia muito lá na escola, falava para pais, reunião de pais e mestres, a gente falava, era combinado, mas a gente não lecionou mais. Eu sei que ali meu papel era mais mãe do que professora. Sim. E a gente tem que lutar pelas coisas que tem direito. Nessa transferência aí de Bauru, que seria a última, né? Estava me transferindo para um lugar distante, Cerro, Minas Gerais. Minas Gerais. Capital do queijo. Capital do queijo, 5 mil habitantes só. E aí eu não conhecia como era a cidade e tudo, e tinha um aluno lá que eu falando lá, ele disse, não, eu vou para aquelas bandas, o professor. O Ranulfo. Eu morava em Curvelo. Então faz favor, vê como é que é a cidade de Cerro e me conta quando chegar. Né? Aí ele foi, quando chegou, já disse, professor, Cerro é uma cidade pequena, mas tem um ginásio. Tem água encanada para um lado da cidade e outro lado é água de poço. Caramba! E ele foi contando assim. Tinha um ginásio, devia ter um grupo escolar. E vocês pequenos, já na idade de começar a pensar adolescência. Aí ele disse, agora eu sei o que é que eu vou fazer. Falei para a gente que ia para Brasília para chorar minhas mágoas lá e dizer que não podia sair de Bauru. Por causa do filho Cláudio, que nasceu com os pés daquele jeito, que o médico morava lá e tudo mais. E fomos passar o Natal em São Vicente, como ia todo ano. Depois do Natal, dia 25, passou o dia 26, aí subimos para São Paulo. Dormimos lá e na manhã do dia 27 de dezembro, ele só agora para Brasília. E saí de casa às 5h30 da manhã. E para ver, fui lá, passei no quartel-general, que tem sempre sentinela e tudo, e fiz uma ceninha ali. Quando o expediente começou mesmo, não tinha nada, nenhuma novidade. Aí chegou um amigo meu que trabalhava lá e disse, aquele negócio deu certo. É que eu disse, olha, eu estou de licença-prêmio, eu tinha requerido licença-prêmio de 2 decênios, cada 10 anos tem direito a 5 meses, 6 meses de prêmio. Eu tinha 2 decênios, eu tirei 1 ano de licença. E eu estava de licença. Aí cheguei lá e tal, minha transferência, transferido para Cerro, e aí ele disse, não, mas o senhor pode ficar tranquilo, isso aí a gente anula, porque está em licença prêmio, não pode ser movimentado. Aí não é prêmio, é castigo. Pois é. Aí tudo bem, quando eu fui, essa última vez depois do Natal que eu fui lá, cheguei lá, deu tudo certo. Aí ele disse, tem que falar com o outro capitão ali. Aí mandaram falar com o capitão, ele disse, tudo bem, mas e onde é que tem vaga? Eu não sei onde é que tem vaga, eu vou ir lá em Bauru, meio onde eu moro, disse, não tem vaga. Em Ribeirão Preto disse, não tem vaga. Eu fui lá em Ribeirão também. E aí ele disse, espera aí. Aí foi falar com outra pessoa, aí ele disse, agora vamos falar com o coronel, ele que vai resolver, que tem vaga, eu já fui ver. Aí foi quando ele era um preto retido, esse bem degode mesmo, a pele preta brilhante, viu? Azul. Capitão de legal, viu? Muito bom. Aí quando ele veio, de longe ele me viu, já abriu o teclado. Os dentes brancos, altos, bonitos e tudo, olha, positivo. Tudo positivo. E agora eu vi lá que tem vaga em Bauru e tem em Ribeirão Preto. Pode escolher. Pode. Essa Bauru. Ele já ligou para o outro. Reis, o caso do Nordeste que é Bauru, então já está em Bauru. Rapidez. Aí ele chegou em casa. Ele chegou em casa em Osasco e falou assim, estou vindo de Brasília. Eu falei, não acredito. Aqui é porque eu trouxe. Saiu de manhã para ir no beber. De pedras naturais. Ele falou, olha, eu trouxe para você de lá, de Brasília. Eu trouxe até um jornal, não foi? O jornal também. Para e ela disse, você compra em banca de São Paulo também. Ela falou. Ai, meu Deus. Muda só de endereço. Você está tão eufórico assim, que eu saí dali, peguei um táxi para ir para o aeroporto. E fui. Saí de lá, peguei o avião para São Paulo. Desceu lá em São Paulo, acho que umas 7, 8 horas da noite.
Aí peguei outro táxi direto para Osasco. Isso era louco para chegar lá e dar notícia para mim. Aí cheguei lá e daí eu tô acabando de chegar em Brasília. Aqui em Brasília, você vai dar nada, se foi? Não acredito. Aí que eu dei o jornal para ela, a banca de jornal está cheia desse jornal lá em Brasília. Não acredito. Aí eu dei umas pedras preciosas lá do Brasil Central que eu levei para ela. Ela isso aí também comentou lá. Não, você não acredita em mim? Então o que é? Eu conheci, contei a história, e choramos juntos. Paulo! E aí a gente também tem que lembrar que a gente tem 11 netos. Né? 4 bisnetos. 5 filhos, 11 netos, 4 bisnetos. E tem um bisneto em cada lugar, né? Tem, estamos exportando. O mais novo, o bisneto é o Davi, lá em Munique, na Alemanha. E o outro é lá nos Estados Unidos. Perto de Boston? É perto de Boston. O daqui aí dos Estados Unidos já está com 6 anos, né? E ele está com 5, e o Davi da Alemanha está com 6. E o Davi fala português e alemão, né? Ele fala e o Nicolas fala português e inglês. E tem mais 2 aqui que é o Rafael e o Gabriel, no ABC. Aí continuamos aqui em Bauru a trabalhar com os casais e com a campanha da fraternidade. Todo ano tem, no Brasil todo, tudo. E entreguei para o Gerson o trabalho. Eu acho interessante você falar que a gente trabalhou 58 anos na igreja como liderança. E no caso aqui, a gente trabalhou na pastoral familiar 12 anos, ou mais ou menos. Depois a Marta, a coordenadora, a Marta Barbosa, ia morrendo já. O bispo falou, a Marta não vai resistir, então vocês assumem a parte aí, nós fomos para a campanha da fraternidade. Aí eu falei, pastor da família, a gente entrega para outro casal. Aí tudo bem, ficamos com a campanha da fraternidade e o Gerson assumiu a campanha no nosso lugar. Aí pronto. Muito bem. Aí você já. Então agora estão mais só mesmo assim. Para a família, né? Então, nós somos participando do grupo de casais. Ainda participando do grupo. Mas sempre voltado para a família. E sendo família, me lembro cursinho preparatório para Crisma, para os jovens. Curso de noivos. Curso de noivos, então, do curso de noivos, só numa vez que nós, a Vede, resolvemos anotar, lá em Osasco, em um ano, nós dois sozinhos, preparamos 300 casais de noivos. Caramba! E eram 8 palestras, não era uma só. 8 palestras em cada. Mas é que lá era a messa grande do Operário de São Paulo. Sim. Não tinha quem trabalhar assim, então a gente se colocou na seara. Pois é. E aí, depois disso tudo, já passou, né? O curso de noivo, bom, está dentro de 58 anos de igreja, né? Tá. Esses cursos todos. Tá. E agora é mais tranquilo. É só fazer bolinho de chuva para os netos. Uma vez por mês tem a reunião do grupo de casais. Uma vez por mês. O grupo de casais, a gente continua. Então tá bom. E o tempo passou. O tempo passou, já foram 71 anos juntos, né? 68 casados. E namoro e noivado. Mas 30 a 71, que a gente nem acredita que passou. Né? Nós não percebemos. Só vê os netos crescendo, os bisnetos chegando. Não, ele não pode olhar no espelho. O espelho é cruel. Eu conheço uma senhora que ela fala que ela olha no espelho, ela fala que tem uma velha olhando para ela, que ela não sabe por quê, que eu tô olhando, que nela não. Mas então tá certo. Essa foi então uma história muito legal, bastante completa, né? De uma vida de casados aí de 68 anos e contando com o namoro 71 anos. Então tá bom, por hoje é só, a gente se encerra por aqui e vamos trazendo mais papo legal, mais pode tudo aqui nesse podcast, pode tudo. Então pode ter história de tudo quanto é jeito, histórias interessantes de várias maneiras, histórias que podem identificar com você
que também tem sua história para contar, e quem sabe um dia você também não vai estar aqui com a gente contando a sua história. Até o próximo programa.